A vida de Davi é uma das histórias mais grandiosas da Bíblia. Ele não foi apenas um guerreiro ou rei. Foi pastor, poeta, músico, profeta, pecador e homem arrependido. Um personagem humano cheio de contrastes, coragem e medo, vitória e queda, pecado e arrependimento. A narrativa de sua vida nos mostra como Deus pode transformar alguém comum em instrumento de sua glória, mesmo quando esse alguém carrega falhas profundas. Tudo começa nas colinas de Belém. Davi era o filho mais novo de Jessé, um jovem pastor que passava seus dias cuidando de ovelhas. Enquanto seus irmãos mais velhos serviam no exército, ele ficava no campo. Aos olhos dos homens, insignificante. Aos olhos de Deus, escolhido. Foi nesse anonimato que Deus o moldou. Entre harpas e cajados, Davi aprendeu a confiar em Deus, enfrentando leões e ursos para proteger o rebanho. E foi ali que nasceu o poeta dos Salmos, aquele que, sob as estrelas, compunha cânticos de louvor. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei, ninguém sequer pensou em Davi. Mas o Senhor disse: "O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." E assim, diante da família, o jovem pastor foi ungido rei de Israel. O primeiro grande momento público de Davi veio no vale de Elá. Enquanto Israel tremia diante do gigante Golias, Davi apenas levava pão e queijo para os irmãos. Mas ao ouvir as afrontas contra o Deus vivo, algo ardeu em seu coração. Com fé inabalável, recusou armaduras e espadas. Pegou apenas seu cajado, 5 pedras lisas e uma funda. Olhou para o gigante e declarou: "Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." A pedra voou, o gigante caiu, e Israel celebrou. O improvável pastor se tornou herói. A fama de Davi cresceu rapidamente. Ele se tornou guerreiro vitorioso, comandante do exército, amigo leal de Jonatas e até genro do rei Saul. Mas a inveja corroeu o coração de Saul. O povo cantava: "Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares." E isso transformou a admiração em ódio. Saul passou a persegui-lo implacavelmente. Durante anos, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas, andando entre inimigos, sempre com a espada na mão e a harpa no coração. Mesmo tendo oportunidades de matar Saul, escolheu poupar sua vida. Sua confiança não estava em tomar o trono pela força, mas em esperar o tempo de Deus. Após a morte de Saul, Davi finalmente assumiu o trono. Primeiro em Judá, depois em todo Israel. Conquistou Jerusalém e a fez capital, trazendo para lá a Arca da Aliança em uma celebração marcada por danças e louvores. Sob sua liderança, Israel floresceu. Foi tempo de vitórias militares, expansão territorial e prosperidade. Mas não foi apenas rei guerreiro. Davi também foi adorador. Muitos dos salmos nasceram de sua alma inquieta. Cânticos de alegria, clamores de dor, orações de arrependimento. Mas mesmo homens grandiosos tropeçam. Em um tempo em que deveria estar na batalha, Davi permaneceu em Jerusalém. De seu terraço viu Batseba tomando banho. O desejo gerou pecado, mandou buscá-la, deitou-se com ela e a engravidou. Para encobrir, planejou a morte de Urias, marido de Batseba, um homem justo. Foi um dos momentos mais sombrios de sua vida. Deus enviou o profeta Natã, que contou-lhe uma parábola sobre um homem rico que tomou a única cordeira de um homem pobre. Ao ouvir a história, Davi indignou-se e disse: "Esse homem merece a morte." E Natã respondeu: "Esse homem é você." Davi foi quebrantado. Escreveu o Salmo 51, um dos textos mais profundos de arrependimento. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto." As consequências vieram: a morte da criança, conflitos familiares, traições internas, mas o perdão de Deus também veio. Davi não perdeu o trono, mas jamais esqueceu as marcas de seu erro. Outro capítulo doloroso foi a rebelião de seu filho Absalão. Belo, carismático e ambicioso, Absalão conquistou o coração do povo e se levantou contra o pai. Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém. Humilhado, perseguido, mais uma vez o rei se tornou fugitivo. A guerra civil terminou com a morte de Absalão. Ao receber a notícia, Davi não celebrou. Ao contrário, chorou profundamente. "Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrido em teu lugar." Esse lamento revela não apenas o coração de um rei, mas o coração de um pai ferido. Apesar das falhas, a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Não porque fosse perfeito, mas porque sempre voltava ao Senhor em arrependimento. Diferente de Saul, que justificava seus erros,
Davi se quebrantava diante de Deus. Sua vida é marcada por altos e baixos, vitórias e pecados, mas também por uma constante: o desejo de buscar a presença de Deus. No fim de sua vida, Davi preparou o caminho para o templo que seria construído por Salomão. Mas seu maior legado não foi o trono ou as conquistas militares. Seu maior legado foi a promessa de Deus, que de sua descendência viria o Messias, o Rei Eterno. Séculos depois, Jesus seria chamado Filho de Davi. A vida de Davi nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes ou perfeitos. Ele escolhe corações dispostos a confiar, mesmo em meio a falhas. Davi foi pastor, herói, rei, pecador, pai sofredor, mas acima de tudo, adorador. Sua vida nos mostra que a graça de Deus é maior que nossos erros e que até as maiores quedas podem ser restauradas quando há arrependimento verdadeiro. Assim como Davi, todos nós carregamos vitórias e derrotas, fé e falhas. Mas Deus olha além das aparências. Ele busca corações quebrantados e sinceros. A vida de Davi prova que, mesmo com erros, é possível ser chamado de homem ou mulher segundo o coração de Deus.